Resolvendo o exercício sobre reações de esterificação. O que a primeira questão está dizendo? Vejam que é uma questão de Enem. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso da estrutura que está mostrada aqui ao lado. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são respectivamente. Então, observe que a reação de esterificação ocorre entre ácido carboxílico e álcool. A parte que está aqui, que contém a carbonila, ela é derivada do ácido. Já essa parte que tem esse oxigênio e essa cadeia carbônica é derivada do álcool. Então, da parte derivada do ácido, a gente observa aqui que tem um anel aromático, também chamado de benzeno. Aí vamos lá. E na parte que vem do álcool, a gente tem aqui 2 carbonos. Então, se a gente tem 2 carbonos, o álcool que originou esse éster é o etanol, porque quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Somente ligações simples entre os átomos de carbono, an, e a terminação de álcool, ol. Então, o único que eu tenho aqui, etanol, só pode ser a letra A. Então, por questão de eliminação, mesmo que você não soubesse que aqui é um ácido benzoico, mas você sabendo analisar a molécula de carbono que deu origem a esse éster, você consegue resolver a questão. Então aqui, por que é o ácido benzoico? Porque aqui a gente tem a estrutura do benzeno, certo? Próxima questão. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controles sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como estes compostos aqui, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos 2 biopesticidas apresentados. Então, observe, aqui é uma questão de Enem também. Eu não precisaria ler todo esse texto aqui, só aqui eu já poderia resolver a questão, porque ele está perguntando. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos biopesticidas. Então, aqui a gente pode observar essa estrutura, como também ela está aqui, que é a função éster, que é quando eu tenho a carbonila, a ela um oxigênio ligado, e a esse oxigênio eu tenho que ter uma cadeia carbônica. Então, eu tenho a função éster nas duas. A outra função é essa daqui. Observe que ela está presente nos dois, que é quando eu tenho a carbonila e nas duas extremidades eu tenho cadeias carbônicas, que é a função cetona. Então, a alternativa é a letra B. Eu tenho a função cetona, que é quando eu tenho a carbonila entre cadeias carbônicas, e a função éster, que é quando eu tenho a carbonila, a ela um oxigênio ligado, e esse oxigênio eu tenho que ter uma cadeia carbônica. Próxima questão. Indique os nomes das substâncias que devem reagir em uma reação de esterificação para formar o etanoato de etila. Vamos lá. Aqui o prefixo é et. Voltando. Aqui eu tenho o prefixo éter. O prefixo éter, não posso escrever aqui na ponta, então deixa para lá.
Quando o prefixo é éter, e é essa parte aqui na nomenclatura do éster que deriva do ácido, aí você vai. Ácido propanoico não pode ser. Ácido acético você não sabe, então deixa em off. Ácido metanoico também não pode ser, porque aqui só tem um carbono. Então vamos para a parte que deriva do álcool. Etila, prefixo éter, tem 2 carbonos. Onde é que eu tenho 2 carbonos? No etanol. Então observe aqui que só pode ser a letra E. Etanal não pode ser, porque se é al, é aldeído. Terminação al é aldeído. E a reação de esterificação ela ocorre entre um ácido e um álcool. Então, como é o ácido etanóico? É um ácido com 2 átomos de carbono, a carbonila e o grupo hidroxila ligado a essa carbonila. Então, aqui eu tenho ácido etanóico. E como é o etanol? Eu tenho o grupo hidroxila e a ele eu tenho 2 carbonos ligados. Aí a gente pode observar que em um sistema fechado essa reação vai ocorrer nos 2 sentidos, é uma reação reversível. E como é que eu formo o éster? Então vamos lá. Sai o grupo hidroxila do ácido, que se liga ao hidrogênio do álcool, formando assim a água. E o que sobrou do ácido, na verdade, e do álcool, é o que forma o éster. Então aqui eu tenho 2 carbonos, coloco aqui os 2 carbonos e a carbonila. E o que sobrou aqui é o oxigênio e os 2 carbonos. Então aqui eu tenho o etanoato de etila. Et, porque eu tenho 2 carbonos na parte que deriva do ácido. AN, porque eu só tenho ligações simples. O termo oato, porque eu tenho a função éster aqui. D. Do lado do que deriva do álcool, eu tenho 2 carbonos, prefixo et, terminação ila. Então, aqui eu tenho o etanoato de etila. Questão 4. Complete as 2 reações de esterificação a seguir e indique a alternativa que apresenta os nomes corretos de A e B. Aí vamos lá. Aqui eu tenho o ácido acético, que é aquele que contém 2 átomos de carbono. Então eu vou e coloco, né? Ele quer saber qual é o éster formado. Vai sair daqui do ácido o grupo hidroxila, que vai se ligar a esse hidrogênio e forma água. Então eu vou pegar os 2 carbonos que sobrou do ácido. E aqui no álcool eu tenho metanol. Então é o oxigênio que sobrou do álcool e um carbono. Então aqui eu tenho o etanoato, et, porque eu tenho 2 carbonos, AN, somente ligações simples, oato, porque é a função éster, de, aqui, na parte que derivou do álcool, como eu só tenho um carbono, prefixo emete, terminação ila. Então aqui eu tenho o composto A. No composto B, aqui eu tenho ácido propanoico, então eu tenho 3 carbonos. Vamos lá, tá aqui os 3 carbonos, a carbonila e o álcool tem 2 carbonos, como a gente pode observar. Então, o oxigênio que sobrou do álcool e os 2 carbonos. Nomenclatura. Se eu tenho 3 carbonos, prefixo prop. Somente ligações simples, an. Como é um éster, O, ato. D. Como eu tenho aqui 2 carbonos, prefixo et, terminação ila. Então, aqui eu tenho o composto B, o éster formado. Aí vamos lá, qual seria a resposta? Etanoato de metila e propanoato de etila. Então, a resposta seria a alternativa B. Aqui, se em vez de ácido acético tivesse ácido etanóico, só pelos prefixos
né, daria para identificar, porque eu teria o etanoato de metila e o propanoato de etila.